Tudo bom? Também aqui. Seguinte, eu estou querendo convidar você a refletir comigo sobre uma questão muito debatida que é o ego. O ego. O ego é combatido, é o vilão de tudo. Tudo é culpa do ego. Eu acho que até certo ponto isso é verdade mesmo. Mas assim, enquanto um profissional de saúde mental, enquanto um psiquiatra, eu tenho certeza de que o ego é necessário, extremamente necessário. Quando uma pessoa quebra, destrói, desestrutura o seu ego, ela psicotiza. Então vamos entender isso. Eu acho que realmente ele está no centro de todos os conflitos. Existe o ego pessoal, o ego familiar, o ego nacional, que são os egos sistêmicos ali, né? E que gerou a palavra da religião que a grande maioria professa, é o egoísmo. Tem o cristianismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, o espiritismo, mas o que é professado pela maioria das pessoas é o egoísmo. Por que isso acontece? Uma das maneiras que eu compreendo faz parte de um movimento espiritual. Quando nós nos deslocamos, fomos pulverizados do Criador, criando a individualidade, para que haja individualidade, houve o ego. Eu me separei do mundo. E é assim, isso causa uma grande ilusão de que nós somos separados do mundo, mas é necessário para o processo de evolução. Esse foi o começo, nós estamos ainda sob os eflúvios dessa força centrípeta, gerando para o centro a força centrífuga divina, criou as grandes partículas, e para manter a individualidade, essa força centrípeta do eu, né, que formando o ego. E ele é importante. Eu quero aqui emprestar 3 palavras do cristianismo esotérico, do cristianismo gnóstico, melhor dizendo, que é a geração, a degeneração e a regeneração. Nós estamos falando do ego, continuamos falando dele. A geração, o que é? Um ego bem formado, ser criado por uma família, pai, mãe, que me deram presença, atenção, educação, limites, muito importante, incentivos. E se tudo isso ocorreu de maneira saudável, eu me crio com um ego forte, bem constituído, uma boa autoestima. E que bom! Mas chega num determinado momento do desenvolvimento, eu começo a perceber que esse ego bem formado, forte, ele acaba assim, impedindo a minha expansão de consciência. Porque eu começo a perceber que esse partilhamento, esse estilhaçar dos eus, na verdade é uma ilusão. Que existe algo que aglutina todos os eus, uma força aglutinadora de todos os eus, uma força de eus, Deus, e que nós somos todas células desse mesmo corpo. E aí então o meu ego precisa ser reestruturado. Geração, degeneração, não no sentido de destruição, mas no sentido de redimensionar o meu ego e perceber que eu sou você, que você é eu e que somos todos um. E esse pensamento nos leva à regeneração. Geração, formação do ego, degeneração, a reestruturação do ego, destruindo aquele ego de que o mundo orbita em volta do meu umbigo. A teoria umbigocêntrica, o mundo roda em volta de mim, até perceber que somos todos um. Um dos caras assim que disse isso de uma maneira muito legal foi Gurdjieff, e que lhe dá um modelo do ovo. Isso é muito legal. Um ovo. O ovo, o que é? O ego. Uma estrutura sólida, dura, muito bem construída, e a avezinha que ali está precisa daquilo para se desenvolver. Precisa daquele ovo para poder vir à vida. E ali dentro tem todos os nutrientes do que ela precisa.
para se desenvolver. Mas chega um determinado momento que a geração está pronta, ela começa a sentir que esse ovo está muito apertado, que essa casca está muito justa, que aquela casa já não é mais tão confortável. E de dentro para fora, isso é legal pra caramba. Não teve nenhum que foi lá bater no ovo e quebrar o ovinho. Sai daí, ô vizinha. De dentro para fora, naturalmente, existe uma vontade de querer um espaço maior, e ela, com a sua parte mais dura, o seu bico, quebra aquela cascazinha e vem a luz. Essa casca é o ego. Geração, o pintinho, a avezinha, até chegar o momento de nascer. Degeneração, a quebra dessa casca, que é o ego, para nascer na regeneração e voar. Aquela criatura que tinha uma casa tão confortável, pequenininha, que era o ovo, hoje tem como limite o horizonte, hoje tem como ambiente o céu, hoje tem como meta voar, voar e voar, livre, leve e solto. Então, descer o pau no ego, com sabedoria, ele tem a utilidade, o momento certo, que a consciência se impede, e ela é individual, degenerar para regenerar, e encontrarmos todos como um bando de ave voando rumo àquele cara que está iluminando meu rosto, o sol. Legal, né? Eu acho.